Oi, turma, tudo bem? Esse é mais um Papo de Professor com o professor Wellington e eu sou o professor Wellington. E antes que a gente comece, entre aqui nos assuntos desse vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, né, dessem seus likes, compartilhem esse vídeo e para que a gente possa estar assim, ampliando, né, o nosso alcance, ok? Bem, hoje eu estou aqui com um companheiro, um amigo, né, um prazer muito grande estar realizando esse vídeo, porque a pessoa que eu vou conversar hoje, né, a gente tem uma trajetória juntos já de algum tempo, né? Já compartilhamos lutas, já compartilhamos sonhos, já compartilhamos utopias e hoje estamos aqui, né? Então eu queria apresentar para vocês o meu amigo, meu grande amigo, Sócrates Magno, né? Que está aqui com a gente e vai conversar hoje. Sócrates, é uma imensa satisfação estar lhe recebendo aqui. Cumprimente aos nossos internautas. Olá, tudo bem, gente? Prazer também estar grande aqui com esse grande companheiro, esse camarada. Muitas glórias e muitas frustrações também. Também, então, claro. Nós já comemoramos e já choramos. Já choramos juntos, né? Verdade. Já choramos junto de uma emoção da realização, como já choramos de frustração de projetos que a gente acreditava e infelizmente não... Mas vida que segue, né? Estamos aqui, né, novamente com o nosso sonho, novamente com as nossas utopias, né? Mas Sócrates, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade assim, inicialmente. Eu sei que você tem um conhecimento e uma participação muito interessante do ponto de vista da política internacional, da convivência com alguns setores internacionais. Começou sua carreira acadêmica no curso de Relações Internacionais, depois esteve na gestão pública de Camaçari, que é outro assunto que a gente vai tratar mais na frente, também com relações internacionais. E aí eu começo assim com um assunto muito atual, que é essa questão envolvendo o Irã e os Estados Unidos. Eu digo isso porque é um assunto que nos interessa também, de certa forma, né? Porque de uma forma assim, não muito particular, não muito normal, digamos assim, do que a diplomacia brasileira, nós estamos nos envolvendo de certa forma nesse negócio. Então eu queria começar aproveitando essa bagagem que você tem nesse campo para saber de você qual a sua opinião, como é que você está vendo toda essa movimentação aí. A gente está vivendo um momento assim, a tensão muito grande, né? Como nas Torres Gêmeas, ou seja, tudo isso está envolvido a escândalos, né? Tá envolvido o Trump está envolvido agora num processo de impeachment. Tem eleição também? Tem eleição, então ele está perdendo a credibilidade e como foi com o Iraque, como foi com o Afeganistão, como foi em outras ocasiões, os Estados Unidos tentam envolver o mundo em um tipo de guerra particular, que na verdade é a guerra da manutenção do poder dele. E o Brasil, né, nesse jogo, entra como gaiato, né? Nós temos uma diplomacia hoje vergonhosa, né? Subserviente. Nós interesses. Quando eu estava na área de relações internacionais, assim, eu lembro que em outros países e outras delegações recebiam a gente muito assim, com muito respeito, né? Claro. Nós tínhamos uma diplomacia muito forte, muito respeitada e que hoje... O Celso Amorim chegou a ser considerado o melhor embaixador do mundo. Exato. E continua ainda sendo um grande formador de opinião. E o Brasil entra nisso, eu acho que também o Brasil entra nisso, nessa condição também que o próprio Bolsonaro vive no Brasil, de buscar esse tipo de apoio, de buscar esse tipo de agenda, para que a agenda que está aqui no povo brasileiro, que é a economia, que está assim, claudicante, que nós temos as instituições totalmente fragmentadas no Brasil. Nós temos uma credibilidade internacional muito baixa, isso que afugenta investimento. Também. A questão do leilão, o leilão do pré-sal, que seria vergonhoso, foi justamente porque o capital estrangeiro não enxerga
credibilidade, né, estabilidade democrática e institucional no país. Então, isso, quem sofre diretamente é o povo. Porque a gente havia uma frase do nosso Rodrigues, né, sobre a questão desse complexo de vira-lata do brasileiro, mas parece que esse é muito vira-lata, né? Ele é o vira-lata do vira-lata, né? Quer dizer, a subserviência dele é tanta que ele não vê os interesses do Brasil. E a gente pode ter aí uma retaliações... Que o vira-lata não nos ouça, né? Que é com respeito aos vira-latas, né? Exatamente. Mas a gente pode ter aí alguns prejuízos, tanto na área econômica, né, de retaliações, porque o mundo árabe compra muito na nação, principalmente o Irã, né, grãos e proteínas animal e tal. E também na questão do terrorismo, né, porque você entra, de certa forma, na rota aí do terrorismo. O que é que você acha dessa loucura? Nesse aspecto econômico mesmo, tem um detalhe muito mais importante, é que no caso das exportações que vão para o mundo árabe e o mundo persa, né, no caso do Irã, são exportações que são extremamente específicas. Então existe toda uma preparação de maquinário, do mundo muçulmano, de um ritual que ritual, existe, que só pode ser aplicado para lá. Ou seja, é o tipo de exportação de expertise que não pode ser direcionado para a União Europeia, por exemplo. Exatamente. Né? Então, isso, ou seja, você a perda disso, toda a estrutura que foi feita por anos e construída por anos, por décadas, por assim dizer. Sim. E coloca também o Brasil, né, assim, além de nós já temos todo um problema no Brasil da violência urbana que já aflige tanto a população, e nós temos agora essa ameaça, né, a gente se colocar numa linha de tiro, defendendo o indefensável no caso dos Estados Unidos, colocando o Brasil nessa rota, né, de retaliações nesse sentido dos fundamentalistas islâmicos que podem querer ter retaliações. Isso é um absurdo para o Brasil. Tranquilo, mas vamos dar uma pousada aqui no Brasil, vamos contar um pouco da nossa história aí, no processo político, digamos assim, mais doméstico, né? Nós participamos junto da campanha em 2003, em Camaçari. 2004, desculpa. Uma campanha vitoriosa, né? E que ali nascia algumas expectativas, né? Nós chegamos a participar efetivamente, mas parece que isso não caminhou, né, de acordo com aquilo que a gente havia proposto no início da caminhada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo aí. Foi um momento muito, muito bonito, sabe, esse 2004. Você falou 2013, mas realmente em 2013 a gente já estava começando as primeiras conversas, os primeiros contatos, então isso veio realmente de antes. Em 2004 culminou efetivamente num ano eleitoral, em que a gente conheceu e se reconheceu, né, muitas pessoas que nós nos conhecíamos, nós fomos nos reconhecer nessa luta, em que a gente buscava efetivamente e Camaçari precisava, eu tenho falado assim, Wellington, que tinha uma fenda ali, muito importante, que era assim, um anseio que a população tinha depois de 16 anos de radicalismo, de ter uma mudança efetiva. Nós tínhamos pessoas engajadas, pessoas que nunca tinham se engajado na luta anteriormente, talvez nem com tanta força, que reuniu realmente corações e mentes em um projeto político, e um projeto, mais do que um projeto político, um projeto de cidade. Nós tínhamos um projeto de cidade. Sim, né? Verdade. E ao chegar nessa eleição, quem ganhou a eleição foi o projeto de cidade, né? Não foi ninguém individualmente que ganhou a eleição. E, infelizmente, com o tempo, né? Com muito pouco tempo isso, né? A gente foi perceber que na verdade era mais do mesmo, né? Ou seja, a velha política que estava por trás das cortinas de fumaça, que estavam debaixo dos tapetes, dos gabinetes, entendeu? A energia, e nós fomos tomados, uma força muito forte em um tempo muito rápido. As velhas raposas políticas continuam mandando. Os velhos acordos. As velhas esconder a corrupção e outras coisas que aconteceram. Mas então foi um projeto, como eu falei para você, muito frustrante. E eu costumo dizer que eu tive duas grandes alegrias no governo, que foi o dia que eu entrei no governo e o dia que eu pedi exoneração. Foi as duas grandes alegrias. Certo. E aí você pede exoneração, né?
e vai buscar um outro projeto, né? Você até se coloca assim como uma fase de exílio, né? Ou seja, você na falta dos espaços, né, que foram negados, você foi para São Paulo e lá você teve digamos assim, um outro capítulo importante, né? Essencial. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns momentos, coisas assim extremamente interessantes, importantes. Então fala um pouquinho mais desse período, que foi esse período que eu acho que eu percebo que foi um momento muito rico da sua vida. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Para começar assim, né? Quando eu resolvi pedir a exoneração do governo, o governo aparentemente estava no auge, estava no bem. Sim. E muita gente me questionou sobre isso. Poxa, você está saindo do governo. E eu, quando eu falava que eu não acredito que o governo era uma farsa, eu acabei tendo muitas animosidades dentro do governo. Certo? Então, eu resolvi sair do governo de maneira assim, incondicional, pedi minha exoneração em caráter incondicional e recebi proposta, aí sempre um ambiente muito hostil, porque eu tinha deixado uma estrutura e as pessoas, muitos não aceitavam isso, e acabei tendo proposta de ir para São Paulo para trabalhar, ainda dentro da estrutura do Partido dos Trabalhadores, na elaboração de plano de governo, na coordenação de campanhas de prefeitura do interior de São Paulo. Legal. E depois na capital. Então, ou seja, eu estava aqui, estava desempregado e as portas fechadas para mim, né, que estavam. E recebi essa proposta para ir para lá. E lá eu fui bem recebido, tive a oportunidade de desenvolver trabalhos de uma forma muito mais forte. E isso a cidade foi me trazendo, né, cada dia uma nova oportunidade, outras coisas. E se tornou isso que você falou, assim, um grande celeiro de conhecimento, né? Porque eu voltei à universidade, eu fiz seu curso. Concluí, fiz uma graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal de São Paulo, fiz especialização em Direitos Humanos, em Filosofia da Educação. Maravilha. Voltei à minha verve mais forte de educador, onde consegui, fui dar aula na Fundação Casa, e fui dar aula de Ética e Cidadania, e depois fui convidado para ser coordenador de Arte e Educação de 11 unidades da Fundação. Então fui trabalhar ainda com essa juventude. Um povão. Um povão, dentro da periferia de São Paulo, trabalhando todas as estruturas, a pobreza, a criminalidade, a violência, como a arte, a educação, como a educação chega e... São ferramentas dessa mediação social, dessa pacificação de território, né? Muito, muito legal. E aí você também fundou uma universidade, que é uma universidade, um bar, uma mistura, né? Eu tentei até fazer aqui, Sócrates, nós começamos um projeto que era política com cerveja, né? Mas aí fizemos algumas reuniões e acabou a gente não prosperando muito e criamos dentro do Comitê em Defesa da Democracia um outro projeto que a gente tem interesse de retomar esse ano, que é o Política Prosa e Poesia, né? Mas o seu projeto ali foi uma coisa exitosa, né? Uma coisa que teve uma repercussão nacional e quiçá internacional, né? Sim. Foi muito bom, assim, porque eu fui trabalhar, né? Num bairro, né, numa região central de São Paulo, que é na Vila Buarque, um lugar onde tem uma tradição muito grande de uma boemia intelectual, por assim dizer, né? Porque você tem o Mackenzie, né, a escola de filosofia da USP, a Fundação a Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a Escola da Cidade, né, de arquitetura ali. Então ali sempre foi, desde de mais de 40, 50 anos, um lugar de muita efervescência, né? E onde tem universidade, a gente sabe que tem boemia também, né? E o bar junta, a cerveja junta isso, aí você esse grupo. Isso, aí tem esse bar, né, o bar do nosso amigo Mauro lá, que é um bar que a gente frequenta ainda. Bar do Mauro. Que era assim, ele destoa muito dos outros bares, porque os outros bares já passaram por essa fase de gentrificação, de padronização, e ele continuou com aquela cara ainda de boteco, né? E eu, dando aula na Escola de Sociologia e Política, eu dava aula justamente aos sábados, de 9 a 1 da tarde. Que castigo, hein? Então, assim, chega a ser 1h da tarde. Isso, 1h da tarde já estava ali. E existe dentro das concepções de educação, de cognição, muito, que é o seguinte: sobre os ambientes não formais de aprendizagem. O que é isso?
Se você, por exemplo, se a gente vai assistir uma peça de teatro, vê um filme, vê uma palestra, qualquer coisa, e depois, se você vai para sua casa, você tem um tipo de aprendizado, mas se depois pessoas que participaram daquela aula, daquele filme, daquela peça de teatro, do espetáculo de dança, da palestra, do que for, sentarem em um lugar, se encontrarem logo depois daquilo, ainda resenhar sobre aquele assunto, você vai ter outros olhares que não foram colocados, pessoas que de repente para além do seu, né? Que na sala de aula muitas vezes não se manifestaram por algum tipo de inibição, que a cerveja já quebra isso, vem colocar. Então isso tem um caráter de enriquecimento muito forte. Então eu peguei e sugeri, pessoal, eu vou sair do meu programa, eu vou sair daqui, eu vou passar no bar do Mauro ali. Se vocês quiserem ir, aí começaram aí. Então, e nisso as discussões iam, a gente chegava lá 1h, 1h30 da tarde, porque é muito perto, e às vezes se estendia até as 10 da noite, até fechar o bar, a gente estava lá ainda na efervescência do assunto do dia. Certo. E aí teve um dia que a gente estava numa discussão tão calorosa lá, falando sobre, nem lembro o que foi exatamente, que eu olhei para a parede assim, eu falei, procurou alguma coisa de professor. Aqui um quadro negro, se tivesse um quadro negro aqui, né? Se tivesse um quadro negro aqui, seria ótimo para poder esse negócio de assunto aqui, cada um colocar assim. E aí eu chamei Mauro assim, falei, Mauro, me diz uma coisa, eu estou pensando naquela parede ali, a gente fazia um quadro negro ali, o que você acha? Ele falou assim, não, pode fazer. Aí no outro dia nós vamos fazer, para ter um quadro negro lá para a gente rabiscar. Aí foi, quando a gente foi fazer resolveu fazer, lixar, comprar tinta, não sei o que, fizemos uma vaquinha, compramos, e aí surgiu aquela coisa assim, mas tem que inaugurar a lousa, não, vamos dar uma aula. Então, coincidiu que foi 50 anos do AI-5. E foi a primeira aula. Aí eu dei a primeira aula lá, que foi falando sobre os 50 anos do AI-5. Aí quando acabou a aula, aí todo mundo achou ótimo, não sei o que e tal, e perguntaram, e a próxima aula quando é que vai ser? Pronto, e aí, da universidade. Como lá frequenta muita gente que é arquiteto, é assistente social, é pedagogo, gente tudo, psicóloga, tudo de várias áreas, aí começamos a fazer uma tabela lá de corpo e começou a receber convidados ali, e as pessoas começaram aí. Então aí virou aquela coisa. Então agora vai ser Unimauro. É Unimauro. Aí legal, e nós fizemos o lema lá que é a boemia não cabe no Lattes. Certo, no currículo lá. Legal, então juntou a fome com a vontade de comer, aí beleza, maravilha. Você vai para beber mesmo, você pode beber e trocar conhecimento. Maravilha, é melhor ainda. Mas Sócrates de volta. E aí, o que motivou esse retorno? Como é que... Conta aí, você está de novo aqui na Terra. Na verdade é o seguinte, eu lá em São Paulo, as coisas fluíram com muito esforço, né, com muita dedicação. Eu me encontrei também, assim, numa fase também nova na minha vida, em que eu podia estar mais perto de quem eu queria também, né, com as pessoas que compartilhavam de um pensamento com você. Sim, isso é importante. Isso foi essencial, isso abriu muitas portas para mim também. E eu sempre tive uma relação com a cidade de muita troca, né? Então eu também ofereci muito à cidade em troca de tudo que ela me oferecia, soube aproveitar as grandes oportunidades, mas eu sempre tinha esse estigma, até sebastiano, né? De toda vez que eu vinha aqui em Camaçari, que eu sempre vinha 2, 3 vezes por ano aqui ou mais, sempre que a passagem... Tinha uma promoção de passagem, estava com uma passagem para vir para cá, passar até o final de semana. E sempre eu tinha um questionamento de quando eu voltaria para cá. E eu nunca tinha essa resposta. Eu falei, gente, eu estou lá, minha vida está lá. Fazer o que aqui? Aí surgia esse questionamento que eu teria que ser candidato a prefeito de Camaçari. E eu sempre falava, gente, nós temos aqui nome, temos outras pessoas aqui, tal. E minha vida está lá, minha vida está correndo lá. Isso foi. Isso começou a crescer muito, isso de um ano para cá. Ganhou força. Ganhou muita força e as pessoas começaram a ter um amigo, né? Que isso foi, eu sempre falo que teve duas coisas assim cruciais, né? Uma foi um amigo nosso aqui, que me ligou e falou bem assim, Sócrates, como é que está você semana que vem, um dia, eu digo, na quarta-feira, eu digo, não, quarta-feira tranquilo. Não, que eu estou indo aí a São Paulo, queria aproveitar que eu conversar com você. Aí pronto, chegou lá, ele foi. A gente se encontrou, ficou de 1h da tarde, mais ou menos. Ele pegou o voo, chegou lá 11 da manhã, 1h da tarde nós estávamos juntos, aí começamos a conversar e tal. E, inclusive ele queria conhecer a Unimauro, fomos lá na Unimauro. E ele falou bem assim, olha, rapaz, é o seguinte, nós tivemos uma conversa, né, que o Massarejo citou, assim, várias pessoas que tinham conversado. Sim.
e que a gente não aguenta, não suporta mais, isso ano passado, nós não suportamos mais o governo que está aí, e não conseguimos nem conceber o retorno de quem estava. E a gente está num limbo, a gente está assim, sem esperança. E numa conversa que tivemos lá, para não citarmos nomes, chegamos no seu nome. Que você é uma pessoa preparada, conhece a administração, e colocou outras questões. Aí eu falei, mas a minha vida está aqui e tal. Ele falou bem assim, rapaz, a gente acompanha você, o quanto você vai para São Paulo. Aí até rolou um bairrismo assim, né? Você podia estar fazendo isso em Camaçari. Aí ele falou bem assim, Camaçari hoje é uma das cidades mais violentas do Brasil, bicho. Camaçari não tem cultura, Camaçari não tem acesso a nada, não tem a oportunidade de para os oportunistas e não para... Colocou tudo isso para mim. E aí eu falei bem assim, rapaz, mas minha vida é aqui. Eu estou aqui, não sei, eu gosto muito de lá, isso aqui, amo minha terra. Não, ele falou assim, não, você ama nada, se você ama, você vai botar. Porque aí pegou. Aí, colocou você na parede. Aí me botou na parede e falou bem assim. Sinuca de bico. Aí sabe o que ele falou? Uma coisa, né? Falou bem assim, você é covarde. Ah, brincadeira. Foi, falou assim, você é um covarde. Eu falei, não é covarde, não, porque a gente sabe que você pode vir fazer isso. E outra coisa, você tem coragem, a gente conhece você de coragem, porque tem que enfrentar grupos, enfrentar tal. E aí aquilo ficou, aí foi tanto que ele falou assim, eu tenho que ir embora, que ele disse, sai pra onde? Eu pensei que ele tinha ido lá para um evento, ele tô indo para o aeroporto, que eu só vim aqui conversar com você. Eu digo, caramba. E outra coisa que aconteceu também foi assim, o ano passado eu conversando com meu filho, eles falando sobre o negócio de estudo, né, que meu filho mora aqui com a mãe dele, e ele falou de sair de Camaçari, né? Ele falou, eu quero estudar fora, não sei o que e tal, tipo, vamos agilizar. Mas eu sentia nele assim uma coisa que não era só ele, ele queria sair de Camaçari, por que você tem esse negócio de sair de Camaçari? Aí ele falou bem assim, eu odeio Camaçari. Rapaz, isso aí é uma... Aí aquilo pra gente que... Porque é nativo. Para nativo que nasci, né? Fui aparado por Dona Zefinha lá na casa de mãe, nos 46, né? Aí eu falei com ele assim, poxa, meu filho, você odeia os governantes, estava na nossa terra. Né? Ele falou, não, meu pai, é muito confortável você falar isso, você estando lá, em um lugar onde você vai caminhando, onde você mora, você vai caminhando a 160 salas de teatros. Aqui tem duas que quase não funcionam. Você anda a qualquer hora lá, 2 horas da manhã, da hora que for, tá, você não vai ser assaltado, porque você nunca foi assaltado lá. Aqui não, aqui você bota o pelado. Então é muito fácil você falar assim. Aí aquilo me tocou bastante. Aí quando foi esse ano, as coisas as pessoas começaram a me procurar e eu tive que tomar é uma decisão que, na verdade, como era um exílio, sabe quando você chega esse chamado que as pessoas estavam falando, me veio como uma coisa muito natural depois que eu assimilei. Certo. Que eu pensei assim, poxa, eu aprendi, refletiu, você pegou a linha do tempo e eu aprendi tanto, eu vim aqui aprender tanto, tanto sobre tantas políticas públicas em diversas áreas, né? Participei de diversas manifestações, de campanha. É o universo conspirando. Exato, aí, então eu acho que é hora chegou a hora, né? Chegou a hora de tomar essa decisão. Pronto. Estamos aqui fazendo E aí você está pré-candidato lá por que partido mesmo? Estou pré-candidato pelo PSOL, que a Marcela PSOL me chamou para conversar, nós conversamos, o PSOL já é um partido que eu tenho um alinhamento muito forte, né? Participei na campanha da Luiz Erundina, deputada Luiz Erundina, do Célio Turino, trabalhei na elaboração do plano de governo, do Boulos também, mas foi um partido que eu sempre tive próximo, mas não queria. Aí quando veio a proposta de entrar em um processo aqui com o PSOL para a gente avançar, nós avançamos e a gente viu que chegou essa coincidentemente hora, né? Onde eu estou também. Olha, e tem uma coisa assim, aí quando esses dias eu conversava com uma pessoa, uma coisa muito interessante, que ele falou assim, essa caminhada, Sócrates, aí eu falei assim, não, então vamos aqui para iniciar a caminhada. Aí ele falou assim, essa caminhada iniciou no dia que você pediu a exoneração. Ele falou exato, Essa aí está começando naquele dia. Fio da meada. E separar para eu já digo, poxa, realmente, então eu não estou dizendo que é a caminhada agora. É o ciclo. Exato. Muito legal. Agora é um desafio e tanto, né? Porque é uma cidade que está destroçada. Eu estou lá na área de educação, sei bem o que é isso na área de educação. A saúde, você vê um desemprego também gritante, a passo que a gente está numa crise, né? Uma crise nacional. Camaçari é uma cidade predominantemente industrial, mas não é só isso, né? Então é uma cidade muito vulnerável aos acontecimentos na economia internacional e aí vem toda essa problemática aí. Como é que você está se preparando aí, já está estudando
o orçamento, como é que porque é uma cidade que tem um faturamento aí, né? Segunda da Bahia, né? Sim. E por outro lado você vê uma miséria gritante. Camaçari é um caso assim, emblemático, talvez no mundo de como Camaçari. Tem que ser estudado. E você sabe que eu tenho formação em gestão pública também, né? Sim. Então, assim, eu conhecer a máquina, conhecer os mecanismos de como funcionam as políticas públicas, como funciona o orçamento, a gestão e a execução de um orçamento, isso é coisa técnica de coisa. Técnica, mas, assim, o que é mais gritante, Wellington, é que, assim, nós vivemos na cidade, Camaçari é uma das cidades mais ricas do Norte e Nordeste, né? A gente fala assim da Bahia, do Norte e Nordeste, inclusive... É uma cidade rica de um povo pobre. Rica de um povo pobre, isso aí é a coisa mais reta que tem. Mas ela é tão rica, sabe? Porque, assim, virou um lugar de predadores. Sim. De predadores. Então, aqui em Camaçari, as pessoas não veem, assim, eu quero transformar aquilo. Extrativismo. Vão ali tirar o máximo, porque tem, né? A fonte não seca. Não seca e acham que nunca vai secar. E você tem hoje, assim, por exemplo, né? Qualquer pessoa não precisa ser especialista. Se você estudar o orçamento de Camaçari, por exemplo, o orçamento de Camaçari do ano passado foi de 1.328 bilhões. Eu vi. Né? Assim, é uma coisa absurda. E você tem ideia que a gente está falando da desigualdade social que é grande, né? Que culmina na violência, que é o Camaçari, a 10ª cidade mais violenta do Brasil, né? Então, assim, o índice de violência alarmantes, principalmente entre jovens. Já está naturalizado hoje o jovem ser morto e matar. O problema é esse. Quando você um jovem mata o outro, matou o jovem que perde a capacidade de se dignar, a coisa é complicada. Exato, aí começa a naturalizar. E assim, exatamente. Você tem... O jovem vai fazer o quê? O jovem não tem oportunidade de nada aqui. Abandonado. Nada. E um amigo meu me falou uma vez assim, falou assim, o Camaçari a pessoa tem se embebedar, ouvir um pancadão... Ou ir para a igreja. Ou morrer. Ou morrer. Você pode ver que assim... Se tem uma se for para o pancadão, corre isso de morrer também. Exato. Se tem uma obra que nunca acaba, é o cemitério. O cemitério está sempre ampliando. A política pública que existe. E agora que verticalizar apartamento, pronto, pode fazer arranha-céus. Minha morte e minha vida. Minha casa, minha morte, né? Minha casa, minha morte. Ou seja, a única política pública que existe para o jovem hoje em Camaçari é que ele vai ter um lugar onde cair morto. Né? Ou seja, nós temos aqui um índice de quase 91 por 100 mil habitantes por ano. Se a gente for parar de fazer uma conta assim, bem grosseira, a gente vai assim, o ano retrasado foram 57 mil assassinatos no Brasil. Como o Brasil tem 5.570, bota aqui cada município teve 10, seria assim uma média bem grosseira, né? Dizer que cada município morreram 10 pessoas. Sim. Em Camaçari foram quase 300 pessoas. Então, assim, a gente está acostumado com isso. Completamente fora da curva. E tem dinheiro, ou seja, por exemplo, o orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, o ano passado, foi de 30 milhões. De um universo de 1.328 foram 30 milhões. Uma secretaria importantíssima, estratégia que teria assim, que triplicar. Né? Aí você coloca esporte e lazer, pouquíssimos. Exatamente. De cultura. É uma visão enviesada, né? Enviesada. Enquanto a Secretaria de Governo para a Secretaria Meio tem um orçamento de 57 milhões. Pois é. Quer dizer, é um orçamento que se vira contra o povo, né? Que não enxerga a população. Exato. Aí você enxerga as grandes obras, as grandes empreiteiras. Quem é que vai contribuir com a campanha depois? O asfalto. Né? O asfalto, porque ali tem muito dinheiro enterrado. Isso. Mas quando a coisa é voltada para atender né? Aqueles que mais precisam, né? Quer dizer, é um Estado Robin Hood e o inverso. Rouba dos pobres para fortalecer os ricos. Para concentrar, os ricos. Então você tem assim, uma secretaria meio, como a Secretaria de Governo, tem um orçamento de 57 milhões de reais, ou seja, mais que o dobro do que a assistência social tem. Então, se você vê essas distorções, os ralos, né? E outra coisa também que falta, também assim, eu acho que o fato de eu ter passado esse tempo nesse exílio me fez aprender muito aquela coisa para você conhecer a ilha, saia da ilha. Sim. Então,
falta para o gestor público em Camaçari repertório mesmo sobre políticas públicas. Sim. Coisa que a gente trabalhou junto, quantas políticas públicas conheceu em outros países, até isso aqui funciona assim, a economia solidária funciona aqui, coisas que iam funcionando, que a gente cria um banco na nossa cabeça de boas práticas para ser utilizado. Então, assim, não vai faltar repertório. Eu acho que o foco aí é foco nas pessoas, né? Em quem precisa. E aí, por isso que a gente tem a importância da educação, da cultura, do lazer. Quer dizer, como você falou, você tem um alto índice de mortalidade, um genocídio da juventude, dos negros, do periférico e pobre, né? E quando você olha por outro lado, você não deu nenhuma condição, uma outra condição para que esse jovem pudesse colocasse o potencial, que a gente sabe que é muito grande, né, na arte, na cultura, no esporte, né, na educação, né? Então, eu acho que é por aí. Nosso tempo, Sócrates, está acabando, mas é claro que você vai voltar aqui, nós vamos fazer outros momentos. Nós queremos, depois que esse processo estiver mais encaminhado, da gente tratar mais assim, especificamente de determinados setores, falar um pouco sobre a educação, da saúde, de como é que vai a questão da segurança, como é que o município pode entrar nessa discussão da segurança, que fica só a questão, não, porque segurança pública é coisa do Estado, mas a coisa do Estado é só repressão. Né? E a gente tem que ter uma visão mais ampla sobre principalmente as causas, né? Onde é que está a origem de tudo isso. Então, certamente você vai ser assim, está convidado, que a gente vai lhe abusar nesse sentido, certo? Mas aí eu queria que você fizesse suas considerações finais, que eu acho que é interessante, da sua perspectiva aí para esse ano de 2020, junto com esse grande desafio aí, encarar esse projeto da Camaçari. Em Camaçari, o orçamento para o ano que vem de Camaçari, ele vai ter um incremento de receita de quase 400 milhões de reais. Então, a LDO está prevista vai sair de 1 bilhão 328 para 1 bilhão 718 milhões de reais, né? Seria como se o orçamento de Ilhéus entrasse aqui no Copo de Camaçari. Entendeu? Assim, uma cidade com milhões, entrasse o orçamento inteiro. Os caras dizem que a prefeitura está quebrada. A gente tenta quebrar, né? Tem que quebrar de qualquer jeito. E um orçamento que já está praticamente todo já encaminhado, ou seja, vai entrar mais quase 400 milhões, mas já está todo dito encaminhado, né? E a gente não pode ter... A conclusão que a gente chega, Wellington, é que se Camaçari tivesse metade ou um terço do orçamento, ela estaria desse jeito que ela está hoje. Sim. E se ela tivesse o dobro, ela estaria do mesmo jeito, porque o problema é de gestão. Não é assim. Então, uma cidade rica dessa não pode ver... A gente não pode mais assistir uma mãe enterrar um filho, um jovem filho, sem que o Estado, sem que a sociedade, sem que o poder público tivesse dado a oportunidade para que esse jovem fosse o que ele quisesse na vida. Muito legal, Sócrates, muito bom, certo? Agradeço muito a sua vinda aqui, para mim foi uma satisfação muito grande. Você que acompanhou esse vídeo, não esqueça de dar seu like, né, de compartilhar, para que esses conhecimentos aqui que nós ouvimos de Sócrates Magno possa ir para um número bem grande de pessoas, né, que ele bombe no YouTube, ok? Valeu, gente, até a próxima. Tchau. Obrigado. Valeu, companheiro.